Vamos abrir nossa Bíblia nessa noite. Convido você a abrir. Vamos ficar de pé. E se você perceber que alguém não tem a Bíblia com você pertinho, vamos abrir a palavra de Deus. Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5, verso 7 ao verso de número 11. Tiago 5, verso 7 ao verso 11. Tiago 5, 7 ao 11. Amém? Encontraram lá? Vamos ler a palavra do Senhor. Então, vamos ler juntos? 5, 7 ao 11. Vamos lá? Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serem julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Amém. Pai, obrigado por tua palavra nesta noite aos nossos corações. Te damos graças, sempre nos cumpre dar graças a ti. E ó Pai, abençoa cada coração que aqui chegou, que possa ser acolhido com o teu amor, com a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos, pode sentar. Vou fazer uma pergunta aqui técnica. Quantos no seu período escolar tiveram a experiência de ciências de levar para casa aquele algodãozinho que você colocava no feijãozinho? Quantos? Okay. Alguém não fez essa experiência? Alguém não fez essa experiência? Todo mundo fez? Puxa, que coisa. Eu lembro que quando a professora pegou, era aquela, colocar num potinho, numa latinha, num copo, colocar um algodãozinho e colocar um grão de feijão para crescer ali. Você molhava e esperava o grão de feijão brotar. E é interessante que o grão de feijão não brota da noite para o dia, não é verdade? Ele leva pelo menos alguns dias, né? Talvez uma semana ou por aí. Mas na expectativa, na ansiedade da criança, a criança vai lá e planta e quer ver já brotar e começar a criar raízes e começar a sair o caulezinho para cima e as folhinhas e tudo mais. A palavra fala nesse texto aqui uma coisa muito importante. Ele diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Ser pacientes até as promessas de Deus se cumprirem. Cristo disse que voltaria para nos buscar. Quem crê na palavra do Senhor Jesus? Irmãos, esta é a palavra fiel do Senhor Jesus para o nosso coração. Agora, nós enfrentamos uma dificuldade porque as coisas não acontecem de um momento para o outro. Nós vamos ter que ter um tempo de espera, e parece que cada um de nós não foi criado ou tem a sua dificuldade de esperar. E a figura que Tiago usa aqui nesse texto, ele usa aqui a figura do lavrador. Ele diz: eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra,
até receber as primeiras e as últimas chuvas. Então, que palavra que eu gostaria de deixar para o seu coração hoje à noite? Não desanime. Não desanime. Às vezes na nossa jornada cristã, as coisas vão florescer e vão ir mais rápido. E às vezes na nossa jornada com Deus, você vai ter momentos que você ora, a resposta vem, você fica contente, a situação muda, mas nem sempre é assim. Às vezes nós enfrentamos períodos de grande luta, que nós temos que esperar. E eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo 28. Se você tiver a sua Bíblia aí, abrir Isaías, capítulo 28. Esse texto de Isaías tem uma lição muito interessante para nós, que ele fala no versículo 23 em diante. Ele diz assim, as seguintes palavras, ele diz assim: inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso. Daí ele começa: porventura lavra todo dia o lavrador para semear, ou todo dia sulca a sua terra e a esterrou? Porventura, quando já tem nivelado a superfície, não lhe espalha o endro, não semeia o cominho, não lança nela o trigo em neivas, ou a cevada no devido lugar, ou a espelta na margem? Pois o seu Deus assim o instrui devidamente, e o ensina, porque o endro não se trilha com instrumento de trilhar, e nem sobre o cominho se passa com roda de carro, mas com a vara se sacode o endro e o cominho com o pau. Acaso é esmiuçado o cereal? Não. O lavrador nem sempre está debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda do seu carro e os seus cavalos. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Irmãos, na nossa vida, às vezes nós não temos essa cultura de plantar e de esperar a plantação colher. Mas nesse período de seca que nós temos atravessado aqui na nossa região, Deus está querendo nos ensinar algumas coisas. Às vezes nós não valorizamos aquilo que nós recebemos com muito esforço através do tempo. Todos nós, para nós termos o alimento na mesa hoje, esse alimento teve que ser preparado há quase um ano atrás. Ou seja, a terra teve que ser processada, o grão teve que crescer, o milho, se é milho, teve que crescer, teve que florescer, teve que a espiga encher. Todo o processo teve que acontecer para que nós tivéssemos o alimento hoje na mesa. O alimento que você comeu hoje. Quem comeu feijão aqui? Comeu o feijão que você comeu hoje, Jesus estava preparando ano passado, né? Ou alguns meses atrás. O que acontece? Às vezes a gente não entende isso. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam de uma hora para outra, e não é assim. Deus quer que nós aprendamos com as coisas simples. Ele fala aqui nesse texto: sede irmãos pacientes até a vinda do Senhor. Seja paciente para aguardar a vinda do Senhor. Irmãos, não adianta a gente seguir Jesus 5 anos e depois largar. Não adianta a gente seguir Jesus 10 anos e depois parar. Nós temos que servir a Jesus até o fim. A palavra fala: sede, pois, irmãos pacientes até o quê? Até a vinda de quem? Do Senhor. Então, seja paciente, não desanime, não desanime. Vão haver momentos que as circunstâncias vão ser contrárias. Aliás, em muitos momentos Jesus nos ensinou que Ele teve que atravessar por situações difíceis,
por momentos de tempestades com os apóstolos. A chuva veio, os ventos sopraram, a situação não era favorável, mas o Senhor estava presente e lhes garantiu a vitória. Eu quero dizer uma coisa: seja paciente até a vinda do Senhor. Se a jornada for difícil, seja paciente. Se porventura você cair, levante-se e continue na jornada. Se porventura houver necessidade de perdoar, aprenda a perdoar. Não desista de seguir a Jesus no meio. Chegue até o final. A palavra de Deus diz: sede pacientes até a vinda do Senhor. Aguarde o tempo de Deus. Aguarde o tempo de Deus. É fácil? Não é fácil. Às vezes a gente, para aguardar o tempo de Deus, se aguarda o quê? Com lágrimas nos olhos. Às vezes alguns de vocês aqui, aguardando o tempo de Deus, tem até feito calo no joelho, não é? A circunstância às vezes está difícil. Aguarde a resposta de Deus, seja fiel até o fim. A palavra diz que haverá um tempo de desvio, de apostasia, e nós temos que guardar o nosso coração firme em Cristo até o final. Nós precisamos nos encorajar uns aos outros, nós precisamos nos apoiar uns aos outros, nós precisamos olhar para as promessas de Jesus Cristo para nós, para que essa promessa nos dê esperança, para quando você estiver atravessando um momento difícil, você falar assim: pelo sangue de Jesus eu vou vencer, eu vou prevalecer, eu não vou desanimar, não vou ficar no meio da jornada, eu vou chegar até o quê? O fim. A palavra de Deus diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Então, primeira coisa que eu queria falar para você: seja paciente até a vinda do Senhor. Outra coisa que ele fala aqui nesse texto, ele diz no versículo 8, ele diz: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Nós temos ouvido essa situação lá de Israel, que tem acontecido bomba para lá, míssil de um lado, situação lá. Irmãos, a circunstância lá, Deus vai ter que tratar de alguma forma. Às vezes nós não temos toda a compreensão do que Deus está fazendo. Aquele povo ficou sem terra por mais de 2000 anos, ou quase 2000 anos sem terra. Agora em 1948 é que eles voltaram para aquela terra. Eles ficaram um povo despatriado. Por que eles ficaram despatriados? A palavra de Deus diz que foi um tratamento de Deus, e nesse tratamento de Deus eles vão ter que compreender e se voltar para o Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração. Nós não sabemos como Deus vai tratar, mas há promessas de que aquele povo ainda vai voltar, e tremendo vão se voltar para o Senhor Jesus, reconhecendo nele o Messias que até então eles têm rejeitado. O apóstolo Paulo fala assim, que a volta deles para Cristo será talvez porventura, ele cita em Romanos, não será porventura a ressurreição dentre os mortos? Irmãos, Deus tem planos, e a palavra de Deus diz que nosso coração precisa estar o quê? Fortalecido no Senhor. Como nós fortalecemos a nossa vida com o Senhor? Você tem sua Bíblia? Quem tem Bíblia aqui? Quem tem Bíblia aqui? Você tem lido a sua Bíblia? Você já leu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, toda ela, não partes dela, mas toda ela? Leia a tua Bíblia, fortaleça o seu coração na palavra. A palavra de Deus é alimento para nós. Vou fazer uma pergunta aqui: quem se alimenta uma vez por semana só? Tem alguém que se alimenta uma vez por semana? Quem se alimenta todo dia aqui? Quem se alimenta mais de uma vez por dia? Não vou perguntar mais. O que acontece? Nós nos alimentamos. Agora, irmãos, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, fortalecer o nosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Tem de bom ânimo.
A Bíblia fala em Mateus 12, versículo 34, diz assim: a boca fala daquilo que o coração está cheio. A boca, vamos repetir? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Com o que você tem enchido o seu coração? Você tem enchido o seu coração com a palavra de Deus, com as promessas de Cristo, com louvor, com adoração? A sua mente tem sido tomada pela mensagem do Evangelho, a mensagem simples de Jesus Cristo, aquela mensagem que ajuda você no seu dia a dia? É essa a palavra que nós precisamos para o nosso coração. Nós não podemos viver sem a palavra de Deus. Nós vivemos em dias em que não existe fome de pão, mas a palavra de Deus diz que existe fome da palavra de Deus. Nunca teve tanta Bíblia. Bíblia Tim, Bíblia Tom, Bíblia Tem, Bíblia para o idoso, para a criança, colorida, preto e branco, da mulher, do homem. Mas, irmãos, talvez nunca a Bíblia tenha sido tão pouco lida, ou a mensagem tem sido distanciada do nosso coração. Deixe espaço para você se fortalecer com as Escrituras, com a palavra de Deus. Medita. A palavra de Deus diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Irmão, vou falar uma coisa aqui. O inimigo quer afastar você das Escrituras. O inimigo quer fazer com que você não tenha apetite espiritual pela palavra de Deus. Ele quer roubar a palavra de Deus do nosso coração. Jesus disse assim, que o semeador saiu a semear e uma parte caiu à beira do caminho. E o que aconteceu? As aves do céu vieram e... Irmãos, às vezes você está aqui, você ouve a palavra de Deus, você sai daqui, já vem outro pensamento, já vem outra ideia, já vem problema, já vem circunstância, você fica preocupado e você não deixa a palavra de Deus penetrar no seu coração. Não estou falando para você, eu estou falando para mim. Estou falando para mim. Não, como diz o pastor, meu querido pastor Wagner, pode ser que não seja para você, mas para mim. Irmãos, o inimigo tenta roubar a palavra de Deus do nosso coração. Abra sua Bíblia em Lucas. Lucas capítulo de número 21. Lucas capítulo 21 é um texto que fala sobre a vinda do Senhor, e diz-nos assim a palavra de Deus. Versículo 34, ele diz assim: acautelai-vos por vós mesmos. Vamos ler juntos? Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca o vosso vos suceda, que o vosso coração fique o quê? Sobrecarregado com as consequências da orgia. Talvez você possa falar assim: não vivo em orgia. Da embriaguez, talvez você fale assim: não vivo em embriaguez. Mas olha o que fala aqui no terceiro: e das o quê? E das preocupações deste mundo. Esse pega todo mundo. Esse pega todo mundo. E das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Irmãos, não deixe o seu coração sobrecarregado com as preocupações. Você tem preocupação com conta para pagar? Eu também tenho. Você tem preocupação com família, com síndico, com isso, com aquilo? Você tem? Com carro? Tem. Agora, irmão, tenha preocupação com a sua vida espiritual. Tenha preocupação com a sua vida espiritual, com o seu relacionamento com o Senhor Jesus. Irmãos, não é fácil. Não é fácil. Às vezes nós nos preocupamos com tanta coisa, mas às vezes nós não damos a devida atenção às Escrituras e nós deixamos o Senhor na fila de espera
não na posição número 1, mas na posição número 10. Irmão, seja cauteloso, sejamos nós cautelosos. Eu falo olhando para o espelho, eu falo também para mim. A palavra de Deus diz: fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está o quê? Próximo. Fortalecei. Não deixe passar, fique com seus olhos atentos, a palavra de Deus está se cumprindo, mas tem muita gente que nem está olhando mais para as profecias, para as escrituras, perdeu e não está imaginando que Jesus está voltando, que breve nós devemos estar unidos com Ele. Nossa vida está a caminho do Senhor, e a palavra de Deus diz: fortalecei o vosso coração. Ele fala aqui algumas coisas assim: não vos queixeis uns dos outros para não serem julgados. E ele fala aqui no capítulo 3 de Tiago, para a gente tomar cuidado com a nossa... Esse item aqui, a Bíblia fala assim: a língua é fogo, a língua é fogo. Toma cuidado com a sua língua. Nós domamos animal, cavalo, domamos outras coisas, mas às vezes a gente não controla a nossa língua, o nosso falar. Irmãos, o juiz está às portas. Cuidemos do nosso falar. Amém? Que Deus me ajude e ajude a você também. Amém? A palavra fala: fortalecei o vosso coração. A boca fala do que o quê? O coração está cheio. Enche o seu coração do Senhor Jesus. Enche o seu coração do Senhor Jesus. Enche a sua mente com a palavra de Deus, com as escrituras, para você estar fortalecido e para você vencer. Quando Jesus voltar, você vai falar: não, você vai falar assim: Senhor, glória a Deus. Que bom, glória a Deus. Que Deus nos ajude. E por fim, ele fala assim: primeira, sede paciente. Segunda, fortalecer o nosso coração. Terceiro, ele diz assim: irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que o quê? Perseveraram. De que forma? Firmes. Perseveraram firmes. Novamente eu tenho que dizer aqui: é fácil a gente seguir Jesus? Não é. Você precisa perseverar. O que é perseverar? Vem a luta, vem a oposição, vem mofo, vem bomba, vem tribulação, e você tem que se afastar dessas coisas. Você tem que se desviar do mal para você ficar no caminho, para você guardar a sua fé viva, para você conservar o seu coração cheio de amor. Tem gente aqui, pode ser que tenha, que às vezes levanta desanimado aqui de vez em quando. Tem gente que levanta, tem gente que de vez em quando levanta assim, parece que, por exemplo, não está chovendo, hoje não está chovendo, mas tem aquela nuvem cinza, né? Raio, trovão e tudo mais, né? Oi? Familiar. Parece que é familiar, né? Parece que a coisa ficou... Hoje eu estava vendo uma reportagem que no dia do casamento da moça e do moço, acabou a luz na igreja. Acabou a luz na igreja. Tudo conspirando contra. Irmãos, você sabe, o pneu fura. Quem já furou pneu aqui? Vou fazer a pergunta muito. Quem já furou o pneu do carro em dia de chuva e você não tinha de guarda-chuva? Que o guarda-chuva, você estava todo feliz e contente, e o guarda-chuva virou e você se sopou todinho. Quem já pisou em poça? Quem já pisou em poça d'água? Você estava tomando todo cuidado e você já pisou em poça. Não, a situação vai, né? Você chegou, a patroa, né? A mulher falou que ela fala assim: acabou o gás, acabou isso, e toca você ir para fazer, e você já estava com a sua agendinha cheia de coisa. Irmão, sofrimento, a palavra fala assim: tomai por exemplo um modelo no sofrimento e na paciência os profetas. Siga Jesus apesar dos sofrimentos.
Esses dias, toda vez que eu lembro ou ouço a história de José, às vezes eu me emociono, porque a palavra de Deus diz que aquele moço foi vendido pelos seus próprios irmãos. A sua família o jogou para fora. E a palavra de Deus diz que José teve que ir lá no Egito, e lá no Egito ele foi injustiçado. E lá de injustiçado ele foi parar na cadeia. E de lá de parar na cadeia ele foi esquecido. Irmãos, parece que era só uma escada descendo. Mas diz a palavra de Deus, diz que da cadeia esquecido, Deus o levantou para ser governador. Amém? A palavra de Deus diz da vida de Jó. A gente às vezes até tem alguma dificuldade de pegar esse livro para ler. Aquele homem sofreu, teve perdas na saúde, perdas dos filhos, perdas financeiras, perdeu tudo. Só não perdeu a esposa que ficava falando para ele. Falando, dando alguns conselhos para ele. O que aconteceu, irmão? Ele desceu, mas diz a palavra de Deus que ele não estava entendendo nada. Até os amigos dele, o que diz a palavra de Deus? Os amigos dele, o que fizeram? Começaram a criticá-lo, falaram assim: você deve ter pecado, você deve ter feito alguma coisa muito ruim. E diz a palavra de Deus, diz que Deus teve misericórdia de Jó e restaurou a vida de Jó. Irmão, fique firme nos caminhos do Senhor. Espere um pouco mais. Se a sua luta você não compreende, se ninguém mais te compreende, se tua esposa não compreende, se teu filho não compreende, se tua filha não compreende, se o teu pastor não te compreende, se a igreja não te compreende, fica firme com Jesus Cristo. Fortalecer o seu coração, sede paciente. E diz a palavra de Deus, diz: persevere até o fim, persevere firme. Deus pode reverter a sua luta, e a palavra de Deus diz que nós podemos chegar em vitória. E quando você vê alguém sofrendo ou passando por lutas, e às vezes a gente fala assim, a esposa está falando, mas de repente é você que está falando com a esposa alguma coisa que está deixando ela magoada, ela sentida. Ou às vezes é você que está falando para o seu filho ou para a sua filha alguma coisa que está deixando ele magoado, sentido. Vamos ajudar uns aos outros, vamos perdoar uns aos outros, vamos compreender uns aos outros, olhar para Jesus e aguardar a vinda do Senhor. O Senhor Jesus está voltando. Espere um pouco mais. Não desista da sua jornada. Incline a sua cabeça. Vamos falar com Deus no seu nome. Ó Deus, Tu sabes, ó Deus, a luta de cada um aqui. Há muitos, ó Deus, que talvez nem estejam aqui porque estão passando por momentos de grande luta, de aflição, problemas no trabalho, problemas familiares. Ó Deus, problemas, Senhor, de toda ordem. O inimigo tem tentado colocar desânimo no coração, desconfiança, cansaço, aborrecimentos, escândalos. Ó Pai, mas nos ajude a olharmos para o Senhor e ficarmos firmes até a vinda do Senhor. Ajuda-me a mim, Senhor. Ajuda o meu irmão, que nós possamos ultrapassar este período de prova até o dia da volta do Senhor Jesus. Ó Pai, ajuda-nos a continuarmos amando, ajuda-nos a continuarmos perdoando, ajuda-nos a continuar tendo uma boa palavra, não usando a nossa língua de uma forma ferida, ruim, mas, ó Deus, tendo uma palavra que encoraja, que ajuda. E, ó Pai, queremos te pedir, nos ajude a sermos pacientes, nos ajude a estarmos com o nosso coração fortalecido, Pai, e nos ajude, Senhor, a perseverarmos, não até 50% da jornada, não até 90% da jornada, mas até 100% da jornada.
nos ajude a chegarmos até o final, pela graça e pela misericórdia do Senhor. Ó Deus, ajuda o meu irmão aqui hoje. Talvez ele tenha tido um dia difícil, Senhor, mas o Senhor prometeu nos dar vitória, ó Deus, e chegarmos com vitória ante o Teu trono de glória e majestade. Continua conosco, Senhor, fala ao nosso coração, nós assim Te suplicamos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Não nos deixe desanimar, e se houver alguém que está hoje desanimado aqui, ó Pai, vem com a Tua palavra e traz ânimo novo, e traz força nova, porque o Senhor disse: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ajuda-nos, é o que nós Te pedimos, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe ricamente, 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 em nome de Jesus. Amém.